Sou o pastor Ricardo, pastor de uma igreja pentecostal. Respondendo a um comentário no vídeo que eu postei sobre o meu testemunho como ex-católico, um irmão, se não me engano, o irmão Daniel, ele fez um comentário dizendo que ele fez o caminho inverso, né? Ou seja, ele saiu da igreja evangélica, da igreja protestante e foi para a igreja católica. E ali ele fez alguns questionamentos, né? Eu sempre peço nos vídeos para que as pessoas venham a questionar, para que as pessoas venham a fazer perguntas. Então ele argumentou que na época da patrística já havia menção de bispos, já havia ali o papado, já havia ali a Eucaristia e já havia oração a Maria. Então vamos por partes. Na patrística, a patrística ali da igreja primitiva, do século I até o século III, havia ali vários questionamentos, havia ali várias ali erudições dos pais da igreja, né? Como Inácio, que é do século I, entre outros. Então, é claro que havia bispos, porque bispo é uma denominação eclesiástica que vem, né, da palavra episcopos, do grego koine episcopos, e vem isso aí do século I mesmo, né? Consta até na palavra de Deus, nas escrituras. Então não é um argumento católico, é um argumento eclesiástico que já existia. Sobre a oração de Maria, né, do século III, que foi encontrado, acho que ele se refere a um papiro, né? Um papiro do século III que foi encontrado em 1927. Esse papiro, ele não é do século III, ele é inconclusivo. O próprio autor que encontrou esse papiro, ele fala que não há um consenso sobre a datação ali desse papiro, que é uma oração a Maria. Então esse papiro, algumas pessoas falam até que pode ser até do século IX. Então não há um consenso. Então não pode ser dito leviano nós pegarmos aí uma informação, né, de algumas pessoas, alguns católicos tendenciosos, como Lancaster, como Eduardo Farias, que dizem que foi do século III, mas tendenciosamente eles não colocam as demais informações, que é uma informação inconclusiva sobre a datação. Outro questionamento, então, que ele mencionou, né, através da patrística, foi o papado. O papado ele só passou a existir no século V, porque haviam bispos e não havia um consenso, né, de um líder, de um bispo sobre os bispos. Então é claro que havia importância devido aos locais, como o bispo de Roma, que era após Constantino, o centro ali cristão, né? Mas nenhum deles foi superior a Constantino. Constantino era o pontífice máximo, sumo pontífice, porque é uma tradição romana, né, de pontífices, ponte entre Deus e a religião, antes mesmo do cristianismo. Então todo o imperador era ponte entre Deus e o homem, era um pontífice. E essa coisa então de pontífice veio do romanismo, não veio do cristianismo. Então os bispos, eles estavam ali sob a autoridade de Constantino. Constantino, é claro, ele não se metia em assuntos eclesiásticos, assuntos teológicos, porque ele não tinha conhecimento, não tinha discernimento e tinha também uma leve ali aceitação ao arianismo, tanto que ele só se batizou no fim de sua vida. A mãe de Constantino, sim, ela era católica, né? Porque ela, além de católica, é claro, antes cristã, ela foi até os locais santos e ela tomou posse ali em nome da Igreja-Estado, da Igreja Católica ali do século IV. Mas antes disso, havia a Igreja primitiva, né? Todas essas coisas que eu estou falando são embasadas em documentos, qualquer pessoa pode pesquisar. Se a pessoa quiser pesquisar a respeito de Constantino e a fundação da Igreja-Estado, da Igreja Católica,
pode pesquisar ali no próprio documento, não é, no Edito de Milão, onde Constantino deu liberdade de culto aos cristãos, sendo ele sumo pontífice. Onde Constantino ali foi retratado por Eusébio de Cesareia, que é um dos pais da igreja, onde ele confeccionou Bíblias, onde ele descreveu ali na biografia de Constantino, uma biografia póstuma, chamada Vita de Constantini, né, se não me engano, Vida de Constantino, onde ali é descrito as ações de Constantino, construção de igrejas, doação de valores, restituição de terras aos cristãos, organização, administração, consagrações eclesiásticas, erigiu concílios. Então, são provas, né, que antes a igreja primitiva era totalmente diferente em doutrina, eram firmadas ali nas escrituras, eram firmadas ali nas atribuições apostólicas, o que não acontece ali, né, no século IV com Constantino. Porque o próprio texto de Mateus 16, 18 não configura o papado de Pedro, porque se você for ler o original grego ao qual foi escrito, Jesus falou em aramaico e foi, é claro, traduzido ali por Mateus para o grego koiné, para que o evangelho fosse difundido, né, propósito de Deus. Então o próprio texto, né, tu és Pedro, pedra, e sobre esta pedra, que é rocha, edificarei a minha eclesia, não a igreja católica, e as portas do inferno não prevalecerão. As chaves de Pedro são dons de serviço, não são dons ali, porteiro do céu, como é feito jocosamente essa interpretação. Então, chaves são dons de serviço, dados não só a Pedro, como aos demais apóstolos que estavam ali, não é só Pedro que estava ali, né? Então, todos ali tinham a sua atribuição. E até mesmo a primazia dita pelos católicos sobre Pedro, ela é uma interpretação ali totalmente distorcida, porque a própria palavra de Deus diz ali, não haja líderes entre vós, pois Cristo é o vosso líder. Então, eu deixo essas informações ao irmão Daniel, em que ele questionou também sobre o discernimento espiritual, né? Porque ele disse, se houvesse realmente discernimento espiritual, não haveria tantas igrejas. Mas o número de igrejas cristãs são ali direção de Deus, porque nenhuma igreja cristã permanece sem a ação sobrenatural de Deus, de Jesus Cristo, proferindo ali milagres, proferindo a ação da sua palavra e cumprindo o que é dito. Ninguém pode glorificar a Deus e servir a demônios. Então, o próprio Jesus, ele mantém as igrejas. O que não é a igreja de Deus, ou a igreja que se corrompe, essa igreja ela é fechada, essa igreja ela é esvaziada. Até a maioria das igrejas pagam aluguel. O aluguel, as pessoas não têm condição. O próprio aluguel, ele é provido pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, configurando também os textos, né, ali em 1 Coríntios 12, 12, ali está descrito, Jesus é o cabeça do corpo místico, que é a igreja de Cristo, a igreja espiritual, a igreja mística que vai morar no céu, onde Jesus realizará a ceia novamente. Não é? Então, a própria ceia de Cristo, Jesus segurou o pão, ele não segurou nenhuma parte do seu corpo. Ele segurou o pão e disse, isso representa o meu corpo, que eu quero que esteja dentro de vós, aguardando a minha volta, para que, proclamando esse documento espiritual, que eu voltarei através da ceia, eu vou voltar para aqueles que creem, para aqueles que confiam na palavra, para aqueles que aguardam a minha volta e permanecem fiéis e sinceros. Então, esse texto ali de 1 Coríntios 12, 12, onde Jesus é o cabeça, o corpo místico, tem ali vários órgãos, e ali a palavra ressalta, o pé, ele não pode ser o corpo inteiro, a mão não pode ser o corpo inteiro, mas sim são vários órgãos diferentes, assim como as várias igrejas cristãs que fazem parte do corpo místico de Cristo.
Então, são fatos, são relatos bíblicos que requerem discernimento espiritual. Então, é claro que as igrejas têm as suas diferenças, porque as doutrinas são diferentes, porque o amadurecimento é diferente, mas todas elas têm a mesma conclusão, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, sobre a ceia do Senhor, sobre a palavra de Deus como principal base do que Jesus, do que Deus quer para o homem. Ali a palavra de Deus, ali se diz que ela é plenamente necessária, plenamente suficiente para que o homem tenha todos ali os predicados para que possa viver e chegar às moradas celestiais. Nenhuma outra escritura é capaz de prometer isso. Então, a Igreja Católica, ela concorre com a palavra de Deus através da sua interpretação com o magistério, tradição e catecismo, aonde é acrescido ali o entendimento humano, quando o próprio Deus diz que a minha palavra se discerne espiritualmente e não por sabedoria humana. Então, tudo isso é oposição a Deus. Quando uma igreja lança, então, uma concorrência com Deus sobre o seu entendimento humano, e ali se torna oposição de Deus, então é um descaminho. E quem embarca num caminho errado, chega num destino errado. Amém? Então, podem mandar mais questionamentos, podem mandar mais ali perguntas, que nós ali vamos responder de acordo com o discernimento espiritual da palavra de Deus. De uma fonte só sai um tipo de água, não pode sair dois tipos. Então, o discernimento espiritual, ele é dado a todo aquele que pede, porque o discernimento espiritual é a ação do Espírito Santo que discerne assuntos complexos do céu, assuntos do Espírito, porque quem é carne discerne carne, mas os espirituais discernem coisas espirituais de Deus. Assim disse o próprio Jesus, né? A vós é dado conhecimento espiritual, mas a eles não. Então, irmãos, busque ali, peça, é gratuito. O discernimento espiritual, ele não é ali a ideia de conhecimento instantâneo. Você vai adquirindo à medida que você vai buscando, que você vai lendo, e para isso você deve ter fé na graça. Não uma fé na religião, não uma fé básica, uma fé rasa, mas fé na graça, confiança acima de todas as coisas. Aí sim você tem o arbítrio, a dignidade, está sendo imbuído pelo Espírito Santo de conhecimento, de discernimento, mas sempre para o serviço, não para ganhar dinheiro e não para exaltação. Então essa é a resposta ao irmão Daniel. Deus abençoe, fique na paz do Senhor. E Daniel, ouça o Espírito Santo, ouça a direção de Deus, não a direção da religião, não a direção de religiosos, não a sua direção, mas a direção de Deus, porque é Deus que leva para o caminho, porque a palavra de Deus diz: todos aqueles que Deus me dá, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então, o Senhor deu a Jesus, ouça Jesus, e realmente Ele é o caminho que vai levar você às moradas celestiais. Fique na paz do Senhor. Deus abençoe a todos.